Quer aprender a desenhar perspectiva em 2 pontos de fuga bem rapidinho e pegar umas dicas úteis que podem te ajudar bastante? Então já fica até o final desse vídeo porque é bem curtinho e vai trazer um conhecimento interessante nesse assunto pra você. Oi, eu sou o Ghost, já considera se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo de desenho que eu vou trazer pra te agregar valor e conhecimento. Já deixa o seu like também pra mostrar pro YouTube que você curte esse tipo de conteúdo. Lembrando que o link do meu Instagram tá aí na descrição, então já passa lá pra gente trocar uma ideia. Perspectiva é um assunto bem interessante, já que te permite desenhar muitas coisas. Entender esse conceito é essencial no mundo do desenho. E segundo as minhas pesquisas, no mundo da arquitetura também é interessante você ver o meu vídeo anterior, eu vou deixar ele aí nos cards pra você, já que ele fala de perspectiva de um ponto de fuga. Também é bem curtinho e esse é basicamente uma continuação daquele. Mas fica até o final que você vai entender também esse conceito. Primeiramente, a perspectiva com 2 pontos de fuga tem algo que a gente chama de linha do horizonte. Ela delimita a visão do espectador. E como eu disse no meu último vídeo, tudo que tá abaixo da linha do horizonte tende a mostrar a parte superior, e tudo que tá acima da linha do horizonte tende a mostrar a parte inferior. Com isso, se a sua linha do horizonte estiver mais alta, é interessante que você esteja ciente de que o visualizador tem toda a visão de cima para baixo, enxergando as partes de cima dos objetos. Os pontos de fuga geralmente são posicionados nos extremos da linha do horizonte, mas é claro que você pode brincar e não se limitar só a isso, já que quando você explora as situações você aprende cada vez mais. Lembra que eu falei no meu último vídeo sobre os eixos? Então, com o ponto de fuga apenas um eixo se move, mas com 2 pontos de fuga, 2 eixos se movem. Boa parte das linhas do desenho vão convergir para esses 2 pontos. Isso que dá a ideia de profundidade e maleabilidade do seu cenário. Por exemplo, se antes uma caixa com perspectiva alterava apenas as retas do eixo Z, agora as retas do eixo X também alteram, como você tá vendo aí. Só uma retrataçãozinha aqui rápida com relação ao vídeo anterior. Eu confundi os eixos, então o X é o horizontal e o Y é o vertical e não o contrário, perdão pela informação errada, e agora vamos voltar pro vídeo. Algo interessante em relação aos pontos de fuga que nós podemos observar é que a partir das linhas de um elemento nós podemos obter a escala de outros. Por exemplo, se eu tenho 2 caixas e eu quero que a do lado direito seja maior do que a do lado esquerdo, eu posso usar as linhas da primeira caixa ou da segunda como guia para fazer a outra, o que é bem interessante, é bem matemático o desenho. Com essa explicação você já tem basicamente toda a parte teórica para fazer perspectiva. Então agora nós vamos ver na prática como isso funciona. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder e tirar ela para você. Nesse desenho eu vou fazer basicamente o outro quarto que eu fiz no primeiro vídeo, e assim como no outro, pra gente entender melhor a perspectiva de 2 pontos de fuga e pra ver qual o diferencial que tem cada um delas. Então simbora pro desenho. Eu comecei pela parte da cama porque eu acreditei que eu ia conseguir obter um bom resultado a partir dela, porque eu ia conseguir captar todas as informações do cenário, todas as informações da proporção, já que eu tinha um elemento central ali, um elemento principal. Então a partir da cama eu conseguia medir a altura da janela, a altura dessa cômoda que ficou aí do lado da cama, a altura dos pisos, a altura não, né, a largura. Então aí eu basicamente tracei as linhas e convergi até os pontos de fuga, os meus elementos, para deixar a perspectiva bem alinhada e bonitinha. Uma dica rápida aqui, quando você tiver tentando encontrar o meio de alguma coisa, faz um X e quando as linhas se convergirem é o meio daquilo. Igual eu acabei de fazer com o negócio de puxar a gaveta. É sempre muito interessante colocar esses detalhes de bordas mais pequenas, porque dá uma sensação de profundidade maior pro desenho. Parece que tudo tem uma certa profundidade ali, porque teoricamente tem. E esse que é o legal da perspectiva, você consegue representar esse tipo de coisa, o seu desenho fica muito mais legal, muito mais dinâmico. Os ótimos exemplos que você tá vendo aí são a cabeceira da cama, a própria cama e até a gaveta, as gavetas que tem essas pequenas espessuras entre uma linha e outra e parece que elas são mais largas, mais fundas, que essa questão da profundidade atinge de fato elas e que nós conseguimos perceber isso. Aqui eu ia entrar na parte da pintura, mas eu comecei a fazer o piso, não tem nada muito simétrico nessa questão do piso, eu só peguei de referência o outro desenho que tinha uma certa simetria, tanto pela dica que eu dei no último vídeo, quanto pelo fato da própria simetria mesmo. Pra desenhar isso eu copiei mais do outro desenho, então não foi nenhum tipo de solução mais matemática de encontrar esse tipo de coisa, mas enfim, ficou legal do mesmo jeito. Bom, agora eu realmente parti pra pintura, tava tudo meio tortinho, mas tudo bem, eu pintei as cores das cores que elas são representadas pra destacar as coisas e deixar tudo diferenciado na minha imagem. Novamente com o intuito de trazer a comparação no final do vídeo, você vê a diferença entre um e outro, as coisas que uma perspectiva representa e as coisas que outra perspectiva representa, como são as questões de dinâmicas, o dinamismo é muito maior em relação à segunda perspectiva de 2 pontos de fuga do que em relação à perspectiva de 1 ponto de fuga, já que você tem muito mais possibilidade para se trabalhar, porém é muito mais difícil também, é uma consequência. Mas enfim, enquanto eu vou terminando de pintar, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e compartilha com aquele seu amigo que não sabe fazer perspectiva ou com aquele que sabe, vai que esse conteúdo agrega alguma coisa em relação ao conhecimento dele. Já fica com a comparação também de como ficou
o último resultado e como ficou esse resultado para você ver quais foram as diferenças e quais pontos você mais gostou e quais pontos você achou interessante manter no outro. Então já comenta aí embaixo também pra mim o que você acha em relação a isso. E não desiste de desenhar, cara, como eu disse nos outros, todos os outros vídeos eu vou falar nesse também. Você consegue e tchau.